bem-vindos. Meu nome é Laura Viana, sou bolsista de iniciação científica da Unirio, graduanda do curso de Direito e integrante do grupo de pesquisa Relações entre Estado e Direito em um Estado Democrático de Direito. Meu orientador é o professor Dr. Paulo Roberto Soares Mendonça. Hoje, vou apresentar a pesquisa intitulada A Judicialização das Políticas Públicas na Área de Saúde e o Supremo Tribunal Federal. Para uma melhor compreensão do tema, julgo relevante uma breve introdução. O artigo 196 da Constituição prevê que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, apresentando assim os princípios da universalidade, da isonomia e da gratuidade. Por sua vez, o artigo 198 introduz a ideia do Sistema Único de Saúde, com os princípios da descentralização, da regionalização e da hierarquização, atribuindo seu financiamento aos entes federados, bem como à Seguridade Social, nos termos do artigo 195. A Lei Orgânica da Saúde é a Lei 8.080 de 90. Estabelece a estrutura e o modelo operacional do SUS, propondo a sua forma de organização e de funcionamento. Vale ressaltar que, nas últimas décadas, do ponto de vista prático, o Judiciário tem sido acionado constantemente, tanto com base na Constituição quanto na legislação infraconstitucional, para deliberar sobre políticas públicas na área de saúde. Esse crescente fenômeno de judicialização das políticas públicas envolve, por intuitivo, uma transferência de poder do Executivo para juízes e tribunais. A atuação do Supremo Tribunal nessa matéria é inegável, uma vez que ele representa o tribunal incumbido na guarda da Constituição e seus julgados têm caráter diretivo em relação à atividade dos demais órgãos do Poder Judiciário. Como já visto na primeira fase dessa pesquisa, houve uma ampliação do papel decisório do STF, com base no atual fenômeno da judicialização da política, tanto nos momentos que antecedem a formulação das políticas públicas, tendo em vista decisões anteriores que já apontam uma linha institucional pela aprovação do argumento da reserva do possível, bem como pelo timing da tomada de decisões, quando na revisão destas políticas após sua elaboração. Bem, a pesquisa teve como principais objetivos verificar a forma de atuação do STF na delimitação das competências da União, Estados e município, a partir da interpretação e da aplicação da Constituição Federal e da legislação relativa ao SUS. Pesquisar decisões emblemáticas do STF na área de políticas públicas de saúde, a fim de identificar os princípios norteadores das decisões do Tribunal nesta área. E, por fim, aferir o impacto das decisões do STF sobre as diferentes etapas do ciclo das políticas públicas, formulação, execução e avaliação, no campo da saúde. Como já mencionado, tal objetivo foi objeto de uma análise mais profunda quando da primeira fase dessa pesquisa. A metodologia empregada desde a primeira fase dessa pesquisa em 2018 consistiu, em um primeiro momento, em fazer um estudo bibliográfico que pudesse conceituar e dimensionar a política pública na área de saúde, a judicialização da política e a atuação da Corte na interpretação e efetividade da Constituição. Em um segundo momento, fiz um levantamento das ações mais relevantes que ingressaram no Supremo em um corte histórico desde a redemocratização, considerando o tempo até o primeiro julgamento de mérito, desde seu ingresso e separando as ações de acordo com a motivação jurídica principal que levou à decisão de mérito, bem como o tema que as circundavam. Desse modo, foi possível criar uma tabela de acompanhamento que vem, periodicamente, sendo alimentada e atualizada. A cada nova decisão de mérito publicada no STF, é feita uma análise qualitativa, visando identificar a linha de pensamento do tribunal em relação aos fundamentos jurídicos norteadores de suas decisões. Considero que, nessa segunda fase da pesquisa, os principais resultados encontrados se relacionam diretamente com a delimitação das competências dos entes federados para a prestação do direito universal à saúde e com a identificação dos princípios norteadores da Corte. Vale ressaltar que, até então, vigorava a responsabilidade solidária dos entes,
conforme disposto no artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal. A ideia de que todos os entes, isolada ou conjuntamente, teriam responsabilidade solidária quanto à efetivação do direito à saúde foi o entendimento adotado pelo STF quando do julgamento da suspensão de tutela antecipada número 175, que foi o primeiro grande julgado envolvendo o tema do direito à saúde no STF após a audiência pública número 4, convocada em 2009, que promoveu o debate de diversos setores envolvidos no tema de saúde pública na busca por respostas à crescente judicialização. Pois bem, em sessão plenária virtual de 2015, foi reconhecida pelo STF a existência de repercussão geral da matéria abordada no recurso extraordinário 855-178, com reafirmação daquela jurisprudência que fora até então assentada pela Corte. Todavia, a União embargou tal decisão, considerando a ausência de unanimidade na sessão virtual e, também, suposta omissão no pronunciamento conclusivo do Supremo acerca da responsabilidade solidária do leading case da suspensão de tutela antecipada. Assim, a tese de repercussão geral número 773 foi reapreciada pelo plenário do Supremo em sessão presencial de 2019. Importa aqui registrar que a decisão plenária não foi unânime. Houveram 3 vertentes de votos, cuja vencedora foi o ministro Edson Fachin, após o proferimento do seu voto revisor. Nesse trabalho, eu vou focar mais na linha do voto do ministro Edson Fachin. Considerando o lapso temporal decorrido da audiência pública em matéria de saúde e o julgamento do leading case, o ministro entendeu como mais adequado o aprimoramento ou desenvolvimento do precedente, uma vez que, abre aspas, oportuno melhor esclarecer termos, expressões, institutos ou conceitos a que se referiu o leading case. Fecha aspas. De acordo com o ministro, nesse lapso se inseriram diversos fenômenos correlatos à judicialização de prestação de saúde. Dentre eles, houveram o aumento excessivo da judicialização em matéria de saúde, a desestruturação do Sistema Único de Saúde e a sobreposição ou até mesmo a ausência de cumprimento de decisões judiciais. Assim, vou citar aqui, em homenagem à maior efetividade dos direitos dos usuários, foi esse o argumento utilizado, o ministro considerou como adequada uma ressignificação da solidariedade que fosse além do seu universo no âmbito do direito privado, tendo em vista que, em suas palavras, formatá-la apenas sobre o Instituto do Direito Privado. O Instituto Privado de Direito Civil acarretaria inexoravelmente superposição ou ausência de atuação de esferas federativas e ineficiência no cumprimento das decisões envolvendo essas prestações. Ou seja, dessa forma, ele afirma que a solidariedade de índole constitucional teria abrangência, natureza e regime integralmente diversos, sendo necessário respeitar a divisão de atribuições regulamentadas pelo Decreto Federal 7.508 de 2011, que alterou a Lei Orgânica do SUS. Portanto, caberia ao juiz do caso concreto determinar a correção do polo passivo da demanda com a inclusão do responsável primário, ainda que isso determinasse o deslocamento da competência para outro juízo processá-la e julgá-la, dando assim racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema. Nesse ponto, é necessário destacar o entendimento dele de que o cidadão pode sim direcionar a pretensão contra a pessoa de direito público a quem a norma não atribuiu responsabilidade primária para aquela prestação, como uma forma de ampliar a garantia no caso de falha do cumprimento da obrigação. Não deve, então, o magistrado excluir de plano o ente do polo passivo, por mais que ele não seja o ente responsável primariamente. Por fim, tendo em vista que o Ministério da Saúde é quem detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, assim como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica, caso a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas públicas do SUS,
a União deve sempre compor o polo passivo da lide. Nesse sentido, quando uma pretensão veicular o pedido de entrega de um medicamento padronizado, a competência estatal seria aquela regulada por lei, devendo figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. E no caso de esse medicamento não ser padronizado, a União, portanto, deve sempre compor o polo passivo da lide. Assim, foi possível verificar, portanto, que o Supremo atribuiu novas balizas ao entendimento já consolidado de que o dever do Estado de garantir assistência à saúde é solidário entre os entes federados. Por meio de um melhor desenvolvimento da jurisprudência formada pela Corte, o ministro Edson Fachin, em seu voto vencedor na repercussão geral 793, privilegiou os princípios da eficiência e da segurança jurídica ao entender que os magistrados, visando a redução de judicialização excessiva em matéria de saúde e a diminuição da sobreposição ou até mesmo ausência de cumprimento das decisões judiciais, deveriam respeitar a repartição de competências previstas em norma infraconstitucional, redirecionando assim o cumprimento da obrigação, caso necessário, e determinando o ressarcimento ao ente que, solidariamente, já havia suportado o ônus financeiro. Apesar da solidariedade entre os entes federados estar prevista no artigo 23, inciso 2 da Constituição, o STF, por maioria, estabeleceu que tal instituto constitucional transcenderia aquele definido no direito privado, devendo ser ressignificado de modo a atender os princípios da descentralização, regionalização e hierarquização da prestação de serviços de saúde, dispostos na Lei Orgânica do SUS e no artigo 198 da Constituição. Para finalizar, eu elenco aqui as referências bibliográficas do trabalho e deixo o meu agradecimento a todos que me acompanharam até agora. Muito obrigada.